vamos seguir, nós estamos ainda tratando do quarto mandamento, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor, então, no texto de Êxodo, capítulo 20, para nós relembrarmos o quarto mandamento e seguimos aí, provavelmente hoje a conclusão, né, sobre o quarto mandamento. Então, Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler aí do verso 8 até o verso número 11, lembrando então o texto que nos fala a respeito do quarto mandamento. Êxodo, capítulo 20, do verso 8 em diante. Acompanhe a leitura que farei, irmãos. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ótimo. Então, recapitulando rapidamente, irmãos, nós quando olhamos para a perspectiva da lei de Deus, nós vemos que a lei do Senhor foi dividida em 3 partes, né? A lei civil, que trata do dia a dia do povo judeu, o relacionamento entre eles. A lei cerimonial, que tratava do relacionamento do povo de Deus com as obrigações relacionadas à liturgia, adoração, as celebrações, todas as questões litúrgicas, e pautada no sacerdócio levítico, né? Então, do templo, da adoração, do sacrifício, dos holocaustos, tal, onde o sábado é uma das festas cerimoniais. Você pegar lá Levítico, capítulo 23, você vai lá, então, as festas que o Senhor ordenou. A primeira festa que Deus ordenou é o sábado semanal. E depois você tem as outras 7 festas cerimoniais, nas quais nós encontramos os chamados sábados cerimoniais, ou os grandes sábados. Mas todos eles faziam parte da lei cerimonial. Nós sabemos que a lei cerimonial foi cumprida em Cristo, o sacerdócio levítico acabou, e por isso tudo o que tangia a perspectiva litúrgica, cerimonial do sábado, também foi já suprida na obra de Cristo. Porém, nós temos a lei, uma terceira parte da lei, que é a chamada lei moral. E como nós acabamos de ler aqui, em Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o verso 11, trata-se então de uma guarda de um dia em 6, ou seja, o dia do descanso, na perspectiva moral, numa obrigação moral. E isso ainda está em vigor. A lei moral de Deus ainda permanece, não para a salvação, não para gerar mérito para a salvação, mas como demonstração de obediência, de gratidão, de temor a Deus. O padrão moral de Deus, resumido e sintetizado nos chamados 10 mandamentos, na verdade, aponta para o modo, para o jeitão que Deus quer que o seu povo viva. Ou seja, a sua ética, o modo como você vai agir moralmente, eticamente, vai estar aqui sintetizado nos chamados 10 mandamentos. Então, nunca olhe para os 10 mandamentos na perspectiva cerimonial, porque essa já foi cumprida. O que está valendo agora é o sacerdócio de Melquisedeque, onde Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e todos nós somos sacerdotes. Então, inclusive, as questões cerimoniais relacionadas ao sacerdócio de Melquisedeque, essas ainda valem, mas aquelas relacionadas ao sacerdócio levítico, essa foi já cumprida. E a perspectiva moral, portanto, é o grande foco para a vida cristã, o dia a dia do cristão, o modo de agir em glorificar aquele que nos salvou. Como eu disse, não para a salvação, mas para mostrar aí a nossa fidelidade, a nossa obediência, o nosso temor a Deus. Nós, tratando já dos 4 primeiros mandamentos, nós vemos que a obrigação moral que nós temos aqui, primeiro, no primeiro mandamento,
é justamente ter a exclusividade, né, de Deus como o único Deus e o único Senhor da nossa vida, onde nós vivemos reconhecendo essa grandeza desse Deus soberano, supremo, e portanto o nosso Salvador, o nosso Redentor, e único digno de toda adoração. Então a Ele devemos demonstrar todo o nosso amor, toda a nossa consagração, dedicação e tudo mais. Então, o primeiro mandamento trata dessa exclusividade, de Deus sendo a primazia da nossa vida. A nossa vida deve ser vivida para Deus, e todas as outras coisas que nós fazemos só devem ser feitas se redundar honra e glória ao Senhor, né? Depois do segundo mandamento, nós já estudamos também e vimos que ele trata de prioridade, né? O contexto está aqui de colocar o Senhor como o único alvo de toda a nossa adoração. Nós vimos que o coração do homem é um coração inclinado, né, para adorar. Nós adoraremos alguma coisa, né? O ser humano é um ser que tem esse senso de Deus e, portanto, e a semente da religião. Então ele é um ser religioso. Mesmo um ateu, ele tem o seu Deus, mesmo que seja ele mesmo, ou seja, sei lá eu, que ele possa achar como divindade. Mas não existe um ser humano sequer sem um Deus para adorar. Uns adoram a riqueza, uns adoram a beleza, outros adoram o materialismo, outros adoram o sexo, outros adoram ídolos, né? Feitos pelos próprios homens, quadrúpedes, répteis e por aí vai. Outros adoram ideologias, outros adoram sistemas políticos, governamentais, sistemas econômicos, enfim, você vai ter um Deus. E o segundo mandamento diz que moralmente o cristão ele tem que ter somente o Senhor, o Criador, né, como digno de toda a adoração. O terceiro mandamento vai nos apontar para a ideia da fidelidade a Deus, né, do bom testemunho, né, de não usar o nome do Senhor em vão, de não lançar falso testemunho sobre o nome de Deus, ou manchar o nome de Deus através de uma postura que não seja fiel da nossa parte. E o quarto mandamento que nós estamos trabalhando aí chama a atenção da obrigação moral, da confiabilidade em Deus. Deus é a fonte do nosso sustento, Deus é a fonte da nossa manutenção, e por isso eu posso tirar, em cada 7 dias, tirar um dia, né? Cada 6 eu tiro um dia para consagrar ao Senhor e para demonstrar que eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho, que tudo aquilo que eu adquiro, tudo aquilo que eu venho a produzir e gerar a minha manutenção, na verdade isso só é possível porque Deus é quem tem me sustentado, Deus é quem tem me dado a respiração, a vida e tudo mais. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Então esse quarto mandamento ele aponta para essa confiança que temos que ter na provisão que vem do Senhor, e ao mesmo tempo reconhecer que esse Deus é o Deus da provisão sobre tudo e todos, né? É o Deus da graça comum, que faz vir a chuva sobre crentes e descrentes, que faz a semente do ímpio também germinar, né? E não somente a daqueles que temem o seu nome. Essa graça da provisão, da manutenção da própria criação, apesar de todo o esforço humano para destruir todas as coisas, né? Deus ainda preserva e mantém e permite que essa provisão nos traga o alimento necessário. Então, essa confiabilidade é o foco moral aqui, né? Demonstrar para as pessoas que eu confio no Senhor e que Deus, portanto, é a fonte da minha provisão. Nós já caminhamos bastante aqui, já tratamos de vários assuntos relacionados a esse mandamento, principalmente quebrando aquela ideia da cerimonial, né, relacionada ao sábado, que é guardado aí por alguns grupos, né, que se dizem cristãos evangélicos, mas que colocam no mérito de guardar o sábado como essencial para a salvação, né? As pessoas não são salvas
porque Cristo morreu na cruz por ela? É porque guarda o sábado, entendeu? Ela não é salva porque Jesus derramou o sangue na cruz e pela sua graça nos alcança e nos chama segundo a sua benevolência. É porque você não comeu um bacon. Então, você vai ser salvo porque você deixou de comer carne de porco. Você não teve uma dieta, né? E porque você guardou o sábado. Porque se você não guardar o sábado, você está perdido e, consequentemente, você vai para o inferno. Se a gente for usar isso como critério, o próprio Cristo vai para o inferno, então, porque ele quebrou o sábado, não uma vez, mas várias vezes durante o seu ministério terreno, mostrando que o foco do sábado é o foco moral e não cerimonial. E o próprio Senhor Jesus diz que até os sacerdotes levíticos quebravam o sábado quando tinham que fazer a circuncisão. Então, se a salvação é por mérito e o guardar do sábado é decisivo para a sua salvação, meu irmão, então você não entendeu nada daquilo que realmente Cristo fez por você e da graça, né, envolvida na obra que Jesus e no alto preço que Jesus pagou por nós lá na cruz. Então, nós trabalhamos com isso aí nessas últimas semanas e agora chegamos mais propriamente no texto, né, que o nosso catecismo maior nos traz, para sintetizar o ensinamento relacionado ao quarto mandamento. Samuel, eu acredito que é o slide 31. É isso mesmo. Tá bom? Então, para você colocar aí no pessoal que está nos acompanhando pela internet, é o slide 31. O que então o Catecismo Maior de Westminster diz a respeito das exigências do quarto mandamento? Na pergunta de número 116, é da seguinte forma: o que exige, o que se exige no quarto mandamento? O que guardar o sábado realmente significa para nós? Então vamos lá, vamos para o texto propriamente do catecismo. No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7. Era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde a ressurreição de Cristo. Isso por convenção, né? E há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento chama-se Dia do Senhor. Então, a ideia da exigência, segundo o catecismo, é separar um dia em 7 para se consagrar ou santificar ao Senhor, com posturas ou práticas. Nós vamos ver isso de modo mais claro na pergunta 117, mas de dedicação, de consagração ao Senhor nas minhas atividades, retirando todo o foco no levantamento da minha provisão. A ideia, a obrigação moral que o quarto mandamento nos traz é tirar o foco na sua provisão e depositar isso na confiança do Senhor. Deus que providenciou todas as coisas, que criou todas as coisas, que tem nos sustentado, como Paulo diz, nos dá a respiração, nos dá a vida e tudo mais, é o Deus em quem devemos depositar a nossa confiança. E aí retirar um dia semanal para consagrar ao Senhor é, portanto, a exigência moral que o quarto mandamento nos traz. E isso já nos conduz, irmãos, a refletirmos sobre algumas coisas. Como nós já tratamos aqui também nessa sequência de estudo, nós vimos que o sábado, na perspectiva judaica, não necessariamente deve ser guardado, mesmo porque já com o amparo do Novo Testamento, deixa eu até voltar aqui para o slide 29, isso, nós temos aí algumas características, porque que então, na era cristã, começou a se guardar o domingo, né? Então, só relembrando rapidamente aqui, os principais eventos da era cristã ocorreram no domingo. Então, Jesus ressuscitou no domingo, segundo João 20, Jesus apareceu aos 10 discípulos também no domingo, apareceu novamente aos 11 discípulos também no domingo, o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste, que era um domingo,
né, que é o dia, festa do Pentecostes, é o dia imediato ao sábado, então foi no domingo. Nesse mesmo domingo foi proferido o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Cristo, pregado pelo apóstolo Pedro, se convertendo quase 3.000 pessoas. Segundo Atos capítulo 20, em Troade, os crentes se ajuntaram para adorar no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, e Paulo instruiu aos crentes, inclusive, para quando se reunissem no primeiro dia da semana, trouxessem as contribuições que seriam enviadas para as igrejas de Jerusalém. Eu estou vendo aí que eu pus errado aí no slide, em vez de primeira CR, é CO, tá? Nós estamos falando de Coríntios. E também, o último evento aí, Jesus apareceu em João, em Pátimos, no dia de domingo, trazendo a revelação do Apocalipse. Então, são vários eventos, irmãos, que apontam para a ideia de um domingo ser aquele dia que a igreja cristã adotou para colocar em prática a obrigação moral do quarto mandamento. Já vimos também que, se porventura, por uma série de situações, a igreja entender que deve ser um outro dia, biblicamente falando, nós não teremos nenhuma dificuldade nisso. Perderíamos, obviamente, toda essa questão histórica relacionada ao domingo, né? E que aponta, portanto, para a vitória de Cristo, para a graça que nos alcançou, para a ressurreição, para a vitória, para o exemplo que os primeiros cristãos também manifestaram, sempre guardando o domingo. Agora, uma das questões que é importante nós entendermos, ainda tratando da exigência, é que o domingo, ou sendo chamado dia do Senhor, ou sábado cristão, ele não pode ter características do sábado judaico. A perspectiva que permanece na guarda de descanso, de um dia semanal, é a perspectiva moral. Mesmo que essa perspectiva moral me conduza para práticas litúrgicas, para adoração, para estar na igreja, estudando, me envolvendo com atividades relacionadas à piedade e tudo mais, mas não pode ganhar características meritórias cerimoniais, né? Você não vai perder a salvação se você não vier na escola dominical. Você não vai perder a salvação se você faltou num domingo, no culto à noite. Por quê? Não tem caráter cerimonial, não tem caráter redentivo. Mas, ao mesmo tempo, é a sua demonstração ética, moral e obediência, de confiança no Senhor que já te deu todas as coisas. No Senhor, inclusive, que já te deu a salvação de graça, que já te garantiu a vida eterna através da obra de Cristo Jesus. Então, o peso moral, obviamente, me conduz a guardar um dia de descanso em fidelidade, em consagração, em santificação ao Senhor, não com peso cerimonial, ou com peso redentivo, ou com peso meritório, mas sim em demonstração do meu testemunho, da minha fidelidade, da minha obediência, da minha confiança na provisão que vem do Senhor. E aí uma pergunta que surge: se o sábado cristão, ou o dia do Senhor, na perspectiva do Novo Testamento, olhando para a obrigação moral, é uma responsabilidade nossa, o que eu posso fazer ou deixar de fazer para que essa expressão de confiança, de confiabilidade no Senhor, seja de fato testemunhada para a nossa sociedade, que é uma sociedade plural e que, na verdade, despreza a Deus e a confiança no Senhor. O que você acha da sua atividade, do seu domingo, o que você faz no domingo, que dentro dessa visão que nós estamos estudando, deveria ser deixado de lado? Você gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? A gente já falou isso durante algum tempo atrás, né? Mas é sempre bom relembrar. Vamos tentar aqui fazer esse exercício. Primeiro, então, já que o sábado, ou domingo, né, no caso, o sábado cristão, exige de mim um princípio moral de deixar as minhas atividades
laborais na perspectiva de renda, para que eu possa confiar em Deus e, ao mesmo tempo, atribuir igualdade a todos os meus empregados ou pessoas que trabalham na minha casa ou comigo, da minha família, para que todos nós possamos consagrar esse Deus na confiança de que o Senhor providencia aquilo que nós precisamos. Então, diante disso, como nós deveríamos usar esse domingo, esse dia que em convenção estabelecemos como o dia do Senhor? Será que eu posso gerar renda nesse dia, para mim? O que os irmãos acham? Não, não deveria. Agora, eu posso gerar renda para uma ação piedosa? Sim ou não? Sim. Então vamos pensar aqui numa prática não muito distante de nós. Se a gente resolver que no domingo nós vamos fazer, sei lá um bazar aqui na igreja, beneficente, para levantar dinheiro, para socorrer os necessitados. Nós podemos fazer isso na perspectiva do sábado cristão? Sim ou não? Sim. Sim. Atividade piedosa, sem problema. Agora, eu posso vir fazer qualquer coisa aqui e vender para minha renda pessoal? Não. Consegue observar aqui a distinção? Por exemplo, pastor, domingo na igreja vem bastante gente, eu estou meio apertado, eu não posso vir aqui e vender, sei lá o que eu vou vender, vai? Bombom? Ou vou vender, sei lá bala, sorvete ou bala de coco, para ajudar, pastor, porque eu estou passando apertado e tal. Na perspectiva moral, você acha que pode ou não pode? Não pode. Agora, a instituição, os irmãos, a igreja, resolver fazer algum tipo de venda nessa perspectiva para socorro ao necessitado, pode ou não pode? Sim ou não? Você consegue ver a diferença ou não? Para você é a mesma coisa? Vamos lá? Sim ou não? Vocês estão acordados? Sim. Nós vimos que o sábado, na perspectiva cerimonial, não podia se fazer absolutamente nada. Mas na perspectiva moral, a prática de socorro e a prática piedosa é uma das características do sábado moral. Então, se porventura se a instituição tiver recurso suficiente para fazer, porque não precise dessa situação, ótimo. Ou se ela consiga fazer isso em outro dia, ótimo. Só que geralmente o que acontece? No domingo é o momento que as pessoas estão mais na igreja, ok? E aí então, é possível, veja, é lícito, mas nem sempre convém. Tá? Não estou tratando aqui da convenção, estou falando da possibilidade. É possível a instituição fazer algum tipo de ação para levantar recursos, para socorrer alguém, mesmo no dia de domingo? Sim ou não? Sim. Agora, aí entra outra questão. Pastor, mas convém fazer esse negócio? Aí uma série de situações vão ser examinadas. Provavelmente também não convém. Tá? Mas imaginemos uma situação de catástrofe, como nós vimos recentemente. Caiu o mundo aí de água, aí, inundou, taraná, e tal, e deixou um monte de gente desabrigado e necessitado, precisando água, precisando não sei o que, tarará. E aí a igreja fala, gente, nós vamos fazer esse domingo, nós vamos fazer um almoço aqui na igreja, nós vamos vender o marmitex, e o dinheiro nós vamos comprar água potável, vai fazer isso, para socorrer as famílias aí que perderam. A gente pode fazer isso? Sim. Agora, eu, ou você, pastor, eu estou meio apertado, né?
A filha entrou na faculdade agora e esse negócio, 7 mil vai ser complicado. Então vamos o seguinte, meu irmão, como domingo está todo mundo aqui, nós vamos vender um negocinho aí para ajudar. Pode? Não pode. Consegue enxergar essa diferença? Sim ou não? Sim. Então, a prática piedosa pode. É lógico que ainda há discussão se convém ou se não convém. Mas a prática comercial, essa deveria ser, você tem, de segunda a sábado para fazer isso. É até interessante que nós já fizemos isso no grupo de WhatsApp, né? Divulgar o trabalho que você tem para que os próprios irmãos, na hora que necessitar daquilo que você faz, possam dar preferência para você. Ótimo, isso faz parte até da irmandade. Então, o irmão que é veterinário, põe lá, precisou de veterinário, tem o André, tem a Drica e tal. Gente que vende doce, olha lá, vamos fazer um merchandising aqui, né? Delícias da Lully. É isso? Então, vai lá. E aí a gente pôs uma lista lá, lembra? Cabeleireiro, beleza. Papel da igreja, né? Em abençoar. Agora, você tem de segunda a sábado para correr atrás desse negócio. Aí você chega no domingo e faz uma encomenda de doces, né, para entregar às 3 horas da tarde, no domingo. Quer dizer, a sua postura, segundo o mandamento, o 4º mandamento, é para você não trabalhar e ninguém que dependa de você também trabalhar. Então, por exemplo, eu não posso, pelo menos não deveria, moralmente falando, contratar ninguém para trabalhar no domingo ou me entregar alguma coisa na perspectiva de domingo para receber no domingo, porque isso vai gerar o quê? Que a pessoa não santifique o domingo, que a pessoa não santifique aquele dia. Vamos imaginar que eu chegue para a Marina no sábado à noite. Falo, Marina, amanhã inventei uma festinha, eu preciso de não sei quantos doces para você me entregar às 2 horas da tarde no domingo. 1000 docinhos, tá? Puxa vida, que maravilha, mas vai dar para ela vir na escola dominical? Não. Vai dar para ela consagrar o domingo ao Senhor? Não. Vai dar para ela trazer a Luísa na escolinha? Não. Vai dar para vir adorar o Senhor? Não. E mesmo depois que ela entregou, ela vai estar tão quebrada que ela vai vir no culto à noite? Também não vai. Veja, a minha encomenda, por mais que seja abençoadora na perspectiva financeira, conduziu a Marina a quebrar um princípio moral do mandamento. E eu também quebrei o princípio moral, porque eu devia não fazer nada e não deixar que ninguém da minha porta para dentro, ou que estivesse relacionado à minha manutenção financeira, também não fizesse. Então, esse princípio moral permanece. Não na perspectiva cerimonial ou redentiva, né? Se eu não guardar o domingo eu vou para o inferno, nada disso, mas na perspectiva moral. Se eu tenho o dever de me consagrar a Deus, reservando um dia para buscar a presença do Senhor, me envolver com atividades piedosas, de honra e glória ao nome do Senhor, também pesa sobre mim a responsabilidade de não jogar sobre outro uma situação, no mínimo, constrangedora e que vai conduzir essa pessoa a desprezar a Deus e o dia consagrado moralmente a Ele, como a lei ou como o mandamento me exige. Isso ficou claro? Sim ou não? Então, vamos pensar em situações mais claras. Pastor, chegou a visita na minha casa, eu estava despreparado, resolvi comprar um frango assado no domingo, na hora do almoço. Posso? Pode. Deveria? Não. Porque o que você está fazendo? O 4º mandamento diz, olha, você não vai fazer nada, ninguém da sua casa vai fazer nada, e ninguém, nem estrangeiro que tiver dependendo de você, não vai fazer nada. Essa perspectiva moral aplica o seguinte,
Se você compra todo domingo o frango assado lá do cara da padaria, como você vai convidar esse cara para vir estudar a Bíblia aqui no domingo ou adorar o Senhor no domingo de manhã? Tem como? Não, ele está lá preparando o frango que você vai comer. Ele teve que ficar trabalhando e não consagrando um dia para que você tivesse um dia mais confortável. Você gosta muito de frango? Come no sábado, cara. Comenda para o sábado. Comenda para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. Ah, pastor, eu já cozinho a semana inteira. Domingo é o dia que eu quero descansar. Então faz um quibe assado no sábado e só requenta no domingo. Não tem problema. Ou se você for fazer, dentro do seu contexto de casa, ótimo. Mas não jogue a responsabilidade sobre o outro. Principalmente se tiver a questão da manutenção financeira. Está ficando claro isso ou não? Então, o princípio, veja, irmão, nós estamos tratando de ética cristã, nós estamos tratando de princípios morais. E aí eu não posso exigir ou colocar uma pessoa numa situação que a force a desprezar um mandamento do Senhor por conta do meu conforto. Como eu disse, é proibido? Não, mas não deveria. Você tem de segunda a sábado para abastecer o seu carro. Mas você fala, não, eu vou um pouquinho mais cedo para a escola dominical, eu já vou abastecer. Aí você chega atrasado na escola dominical, infelizmente, porque você ainda foi abastecer. Abasteceu, resolveu calibrar o pneu, resolveu pôr água no bujãozinho lá do limpador de para-brisa, piriri, pororó, encontrou um amigo, né? Bateu um papo, aquela coisa toda, chegou atrasado na escola dominical e ainda está forçando o frentista, o dono do posto, a abrir no domingo, porque você está gerando demanda, e o cara não pode estar aqui, porque você, ao invés de não trabalhar, não deixar ninguém trabalhar para consagrar o Senhor, está gerando demanda. E, inclusive, veja, irmãos, nós estamos falando de uma situação de dezenas e dezenas de anos que foi mudando a visão e a prática ética cristã no nosso mundo, mesmo estando num contexto de um país que se diz cristão. Hoje você fala, pastor, hoje é impossível você mudar essa realidade. Não estou falando que nós vamos mudar a realidade. Nós estamos falando da sua responsabilidade moral. Se todos os 98% da população não cristã gera essa demanda, e veja, esse mandamento não é só sobre crentes, é para toda a humanidade. Depois é problema dos caras. Agora, a minha responsabilidade ética, como servo de Deus, é, como diz aí, né? Verso 10. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, tua filha, nem o teu servo, tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aí você fala, pastor, é dentro de casa que não pode trabalhar, lá no posto de gasolina, pode, lá na padaria. Meu irmão, a ideia do contexto que foi dito era um contexto agrícola, tribal, né, ainda. Hoje, o cara que vai te servir lá no posto de gasolina, na padaria, seja onde for, ele se enquadra na ideia daquele que está te servindo. Então, ele é o quê? Pode ser, ele está te servindo. Ou ele é o teu servo, ou ele é um estrangeiro que vai estar fazendo um trabalho para você. Então, nesse sentido, moralmente falando, se você quer, de fato, demonstrar confiança na provisão de Deus, você vai reservar um dia para consagrar o Senhor em dedicação, fidelidade, e não vai ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Pastor, mas às vezes acontecem situações. Ótimo. Por isso que não é cerimonial, irmãos, e não é redentivo.
Ah, pastor, tem dia que eu estou de escala, eu tenho que trabalhar. Tudo bem, não tem problema nenhum. O princípio moral é você guardar um dia para demonstrar sua confiança na provisão de Deus. Ótimo. Mas aí são as exceções. As exceções, aí nós vamos trabalhar cada uma com a sua exceção. Mas o normal, o natural, aquilo que é o básico, então, pelo menos nesse sentido, eu deveria ter uma postura para demonstrar essa minha confiança no Senhor. Ah, pastor, domingo é o dia mais tranquilo para eu lavar o carro, para eu ir no supermercado. Ah, foi o único dia que eu consegui ir na cabeleireira. Irmãos, o princípio moral é para você guardar um dia em consagração e dedicação ao Senhor, e todos aqueles que dependem de você ou que estão debaixo da sua demanda, também reserve esse dia para consagrar ao Senhor. Se a pessoa vai fazer ou não vai fazer, o problema é dela. Mas pesa sobre você a perspectiva moral. Pastor, se eu quebrar essa perspectiva, eu vou para o inferno por causa disso? Não. É uma demonstração de confiança, de gratidão, obediência ao Senhor. Vai trazer benefícios? Sim, nós já vimos algumas aulas passadas que a guarda de um dia de descanso semanal traz benefícios pessoais, familiares, inclusive de manutenção social. É importante. Quando nós desprezamos isso, nós colhemos frutos desse desprezo. Né? E não é à toa que a nossa sociedade é uma sociedade tão angustiada. Ela não sabe descansar. Chega para um adolescente hoje e fala assim, fica quieto hoje você não vai fazer nada. Você pensa que eu vou me matar, eu não dou conta. Bate a cabeça na parede. Não é assim? A nossa geração não sabe parar. E aí vem ansiedade, vem angústia, vem pânico, vem suicídio, vem não sei o que. Por quê? Porque não aprendeu a parar. Não aprendeu a confiar que a provisão vem do Senhor. Na cabeça dela, se ela parar um dia de produção, ela vai ficar pobre. Meu amigo, vem um terremoto, você vai ficar pobre. Se vier uma catástrofe, você vai ficar pobre. Se vier uma pandemia, você pode ficar pobre. Se vier qualquer outra coisa, a sua confiança tem que estar no Senhor. A gente, dentro dessa pandemia, quantas e quantas histórias, né? O cara ficou, 60 dias entubado, 90 dias entubado. Aí o cara recupera, na graça de Deus, o cara volta para casa, ele fala assim, eu aprendi que eu tenho que levar a vida mais tranquila. O cara tem que ficar 90 dias entubado para aprender que tem que levar a vida mais tranquila. Aproveitar mais a família, preciso aproveitar mais a família. Depois que quase morreu, aí, eu amo minha esposa, amo meus filhos, é a coisa mais preciosa da minha vida. Mas tem que levar uma bordoada dessa. E Deus já está falando desde o começo, tira um dia para você ficar com a família, nem teu filho, nem tua filha, nem ninguém trabalhando, consagrando ao Senhor, junto ao Senhor. Mas não, a gente é teimoso, turrão, e a gente vai firme até o dia que não aguenta mais. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. Pergunta 117. Como então que deve ser santificado o sábado, ou o dia do Senhor, ou domingo, seja lá o que for? Vamos ver o que o texto aqui nos diz. O sábado, ou o dia do Senhor, que é igual ao domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Não somente de tudo quanto é sempre pecaminoso, isso aqui qualquer dia você não deve fazer, né? Mas ainda mais nesse dia, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias. Então, obrigações em relação ao seu trabalho e tal, e até o lazer, o recreio, né? Pensando aqui, um documento do século XVII, né? Então,
o lazer, dá para fazer em outros dias? Dá. Então, no dia do Senhor, vamos usar para fins piedosos, de adoração, de comunhão com Deus. O que mais? E em fazê-lo, o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus, e para este fim, havemos de preparar os nossos corações e com toda previsão, diligência, moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares, para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. O que o catecismo está dizendo para nós? O que é essa ideia de santificar? É você retirar tudo aquilo que você pode fazer em outros dias, para que nesse dia você tenha tempo para se exercitar nas atividades de suprimento da necessidade do próximo, de piedade e de adoração, de crescimento, de comunhão com Deus, de dedicação à causa do Senhor. Então, a ideia é que esse dia seja um dia santo, na perspectiva de um descanso das coisas seculares, para que você se envolva e se dedique mais às questões de Deus e da obra do Senhor. Pastor, mas vai ter um lançamento mundial do Homem-Aranha 382 no domingo. Amigo, os caras vão lançar. Nesse último Homem-Aranha, quantos Homem-Aranha tinha? 3 Homem-Aranha? Você vai, na hora que chegar nos 200 Homem-Aranha, aí eles cansam, porque aí não tem jeito de pegar a tomada de todo mundo. Mas os caras, a criatividade para ganhar dinheiro dos 6 não vai parar. Daqui a pouco o Homem-Aranha, para ficar diferente, vai soltar a teia pelo pé. Só para fazer novidade. E aí os caras vão fazer um lançamento mundial, simultâneo, no domingo, às 7 da noite. Aí entra aquela desejo totalmente supérfluo e vazio, né? Eu preciso assistir a primeira sessão. Porque se eu já assisti na segunda, já vai ter assistido não sei quantas milhões de pessoas antes de mim. Então eu tenho que estar lá. Aí você já vai no domingo anterior para ficar na fila. Horror? Vi isso acontecer. Vira e mexe acontece aí, os tantã. O cara fica não sei quantos dias na fila para comprar o ingresso do show, não sei de quem. Aí depois chega lá no dia do show, ainda cancela o dia do show, fica um arara. Vai lá, Luciano. Sim, tem jogo de domingo. Cara, meu Deus do céu, faz uma coisa louca, não. Cuidado. Cuidado, você pode ir de sábado, você pode ir. Não, mas aí entra a ideia da prioridade, da exclusividade, né, dos outros mandamentos. Tem gente que o Deus dele é o time de futebol. Tem gente que agora vai esperar aí passar uns meses para voltar na igreja, para ninguém falar que o Palmeiras continua sem. Não vou falar aqui. Tem palmeirense que nem veio no domingo, falando, não vou no domingo. O Palmeiras perdeu, então não vou. Tá? Não sei se é o caso, mas tem gente que faz isso. Não é o seu caso, né, Carlão? Está aqui firme aí, ó. Vamos aí. Mas veja só. Tirar tudo aquilo que você pode fazer em outro dia, para que esse dia, em convenção, que foi colocado como dia do Senhor, para se gastar esse dia realmente em atividades que glorificam o Senhor, de piedade, de suprir necessidade, de questões litúrgicas, de adoração, de crescimento
em relação à comunhão com Deus e em relação aos irmãos. E aí vamos pensar numa situação aqui. Pastor, e o acampamento? Acampamento não cai no domingo também? A gente pode fazer acampamento no domingo? Sim. E mesmo se a gente tiver uma atividade de lazer lá, no domingo, se a gente puder jogar para o sábado, jogar para a segunda, eu ainda até me sinto inclinado para fazer isso. Mas se porventura, né, você está num acampamento que tem lá piscina, ou que tem lá um campo de futebol, uma quadra, pastor, nós podemos jogar à tarde aqui? Se for uma atividade coletiva para gerar fraternidade e comunhão, ótimo. Agora, se você for lá para brigar, aí é um ato pecaminoso que você tem que evitar durante todos os dias e mais de um modo especial no dia do Senhor. Se você for ali para brigar, pronto, aí você já criou confusão, você já está quebrando o quarto mandamento. Então, se você sabe que você é um cara que não consegue brincar sem brigar, então você nem brinca. Agora, não é proibido. Não é proibido. Deveria-se, talvez, evitar. Volta àquela questão, é lícito, mas convém, né? Por conta do testemunho, às vezes, para um, para outro. Então, geralmente, se evita ter atividades de lazer no domingo, mesmo no acampamento. Por uma questão de testemunho, talvez, o débil na fé, seja lá o que for. Agora, eu particularmente não vejo problema. Como eu não vejo problema também, irmãos, nós temos atividades aqui na igreja durante todo o dia. Nós vamos fazer um almoço comunitário. Pastor, mas algumas mulheres vão ter que trabalhar, ou alguns homens vão ter que trabalhar para fazer a comida. É mercantil? Os caras vão estar recebendo para isso? Se estiver recebendo, não pode. É voluntário? É para gerar fraternidade, comunhão? Sem problema. Voltando lá naquela historinha, né? Que a igreja ela pode ter uma atividade para levantar recursos para suprir a necessidade de alguém, mas alguém necessitado não pode vir vender nada no dia do descanso, no domingo, sabe, sei lá que dia que por convenção chegou. E às vezes a igreja, ela incentiva isso. Vocês viveram isso não faz muito tempo, né? É mais fácil, ao invés de se ajudar, você chega para a família e fala, não, vende umas esfirras no final do culto que está tudo certo. Lembra do caso? Biblicamente falando, a igreja fez certo ou fez errado? Fez errado. Se a igreja quisesse manter uma cantina para levantar recursos para suprir o necessitado, tudo bem. Vamos entrar na questão de se convém ou se não convém. Mas, na perspectiva, como ninguém está ganhando dinheiro para isso, para gerar renda para o necessitado, então é até possível, se todo mundo concordar, a gente fazer um negócio desse. Agora, alguém vender para suprir a sua própria necessidade, Aí deixa eu apimentar mais esse negócio aqui. Aí, nós vamos colocar uma livraria aqui, agora ficou bonitinho ali, você viu ali, né? Vamos pôr uma livraria ali, mas não é da igreja a livraria. É de alguém que vai ser contratado pela igreja, vai receber pela igreja, mas vai vender, vai ter a sua própria coisa para vender na igreja. Inclusive vai abrir de domingo, porque o domingo é o dia que mais vende. O que você acha disso? É lógico que não acontece em lugar nenhum, mas se acontecesse um negócio desse, o que você acha na perspectiva do quarto mandamento? A igreja deveria fazer um negócio desse, sim ou não? Não deveria. Vamos lá, vamos pensar. Então, nós temos Bíblia aqui para vender. Aí chega um cara, tal.
sem lucro para a igreja e para gerar o recurso, às vezes, para assistência ou até para o benefício da igreja. Volta naquela mesma questão lá da gente fazer uma cantina para socorrer ou pedir para alguém vender para si próprio. Não tem problema nenhum. Agora, se for para a igreja ganhar dinheiro em cima, eu particularmente também não acho correto, não. Mesmo que seja da instituição, da igreja, tiver margem de lucro, se é para lucro, não cabe. Agora, não, eu estou vendendo inclusive para eu presentear o visitante que veio, alguém quer comprar para dar de presente para o tio que trouxe na igreja, tal. Preço de custo, mais lá o frete, não sei o que, ou seja, sem lucro, então, tudo bem. Sem problema nenhum. Acho que a igreja deveria até ter alguma atividade nesse sentido, porque acaba abençoando realmente. E o cara não vai vir aqui na segunda-feira, né? Ele quer dar a Bíblia para o cara usar no culto à noite e tal. Então, o ideal é que a igreja tivesse recurso suficiente para dar isso. Né? Tem que nem vender. Mas, se for nessa perspectiva de repor só para poder ter Bíblias para estar fazendo esse giro, se não visa lucro, tudo bem. O problema é a questão mercantil. Então, e se eu gero, por exemplo, não, pastor, então nós vamos fazer a cantina para levantar dinheiro para socorrer o necessitado. Só que nós vamos contratar a salgadeira ali da esquina para ela vir trazer aqui para nós quentinho no domingo. Pronto, já bagunçou o Correio de novo. Agora não, pastor, nós vamos vir aqui à tarde, nós vamos fazer o salgado, deixar tudo preparado para fazer isso. Uma atividade para suprir a necessidade de alguém, uma obra piedosa, inclusive, tarará. Posso fazer? Pode. Lógico, volta naquela questão. Vamos discutir se convém. É lícito? Convém? Não convém? Aí nós vamos ter essa discussão e, como igreja, vamos chegar num consenso de modo a não escandalizar ninguém. Agora, se tiver questão de lucro envolvido, você já sabe a resposta. Tudo bem? Outra questão aqui que o catecismo nos apresenta. Na parte aqui, quando começa, para esse fim, quase na parte final aqui, para este fim, havemos de preparar os nossos corações e com toda previsão, diligência e moderação, dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres do nosso dia. Eu já vou preparar minha agenda para segunda-feira, porque amanhã eu não vou ter tempo. Meu amigo, você arranja a sua agenda para segunda-feira até sábado. Eu vou ter prova na segunda-feira. Organize o seu calendário para estudar até o sábado. Eu vou abrir mão, às vezes, da quarta-feira, da reunião de oração, do programa de sábado, tudo bem. Mas o dia que nós colocamos como ponto para, como comunidade, consagrar o Senhor, então ótimo, vamos lá. Então, até o meu coração, eu estou aqui no domingo, o pastor está falando e eu já estou assim, meu Deus do céu, amanhã, acordar cedo, tirar sangue, fazer exame. Esqueci, era o primeiro cocô do dia que tinha que pôr no coisa. Já danou, agora é só... Calma o seu coração, é o dia para você consagrar o Senhor. Amanhã, segunda-feira, amanhã você preocupa com o exame de fezes que você tinha que fazer, com o exame de sangue, sei lá o que for. O seu foco é se consagrar ao Senhor. Eu sei que eu falo negócio, vocês ficam meio chocados, mas é para chocar mesmo. Que aí vocês lembram. Tem gente que vem no culto e já fala assim, puxa, pizza do que nós vamos pedir hoje? Já manda um zap
para a mulher no culto mesmo. Que sabor você quer? Sossega o seu coração. Você veio aqui é para adorar o Senhor. Né? Então, essas coisas que nós precisamos aprender dentro da moralidade do quarto mandamento. E que nós, irmãos, infelizmente, nunca aprendemos isso. A gente veio de uma geração que o cristianismo nunca tratou dessas questões éticas. E a gente quebra os princípios morais constantemente, porque não faz mais parte do nosso dia a dia. Agora, não é porque a nossa geração não aprendeu isso, que, então tudo bem, deixa por isso mais. A Bíblia continua sendo verdadeira sempre. Paulinho. Veja, isso já é um efeito colateral da nossa falta de compromisso com o dia do Senhor. Tem algumas seitas aí que os caras não fazem. Se tiver uma prova no sábado, os caras não fazem. Eles entram com uma ação na justiça para fazer a prova no outro dia, dá um jeito, tarará, papapá. É ou não é? Agora, veja, por isso que eu estou te falando, estamos falando aqui de dezenas de anos, que nós fomos quebrando o princípio moral. Então hoje é um efeito colateral. Como que a gente muda hoje essa perspectiva de concursos aos domingos? Só tem um jeito. Gestores que guardem o quarto mandamento. A partir do momento que você tiver gestor temente a Deus, que guarda o quarto mandamento, não na perspectiva meritória, na perspectiva salve, mas de honrar a Deus, esse cara ele vai fazer como que chama? Ele vai pôr outro dia. Ele vai pôr de sábado, ele vai pôr de sexta, ele vai pôr de segunda. E o cara que quer fazer a prova, meu amigo, ele vai se adequar ao edital. Isso que eu falei. Ele vai dar um edital guardando o domingo. Agora, veja, quando a sociedade se tornou tão plural e tão anticristã, é aquilo que eu falo já há anos, né? Irmãos, nós vivemos uma geração pós-cristianismo. O cristianismo já era. Pastor, não fala um negócio. Não sei se o senhor fala isso, mas já era. Nós somos guardiões de um negócio que já foi. O mundo é pós-cristão. E por quê? Porque o cristão achou que nunca o mundo deixaria de ser cristão. E ficou por isso mesmo. Essa semana mesmo o Léo me passou um texto. Tem lá as minhas divergências com o autor, mas eu concordo com ele, porque é algo que eu já falo já há bastante anos, há bastante tempo, que nós já estamos vivendo, se as testemunhas não estão mortas, estão para morrer. As testemunhas lá do Apocalipse, que diz que vão morrer, o corpo vai ficar lá, presente no mundo, mas não tem voz mais. É isso que é a igreja hoje, é isso que é o cristianismo hoje. O cristianismo não faz mais diferença nesse mundo. E isso foi um processo. Não aconteceu assim. Se quando os gestores públicos, as universidades, ou sei lá quem for, que fosse responsável para fazer o edital dos concursos, dos vestibulares, alguma coisa, seja o que for, falasse, nós vamos guardar o quarto mandamento. É um dia, nós somos um país, mesmo que seja laico, mas de maioria cristã, tal, nós vamos... Dá para fazer no sábado, cara, dá para fazer outro dia. A pessoa que quer o concurso, ele se vira e ele se organiza. Aí hoje nós não estaríamos escolhendo isso, mas é o efeito colateral de um cristianismo fraco há muitos anos. E é tão sério, irmãos, que até os concursos relacionados às universidades cristãs
E os vestibulares, a maioria deles é feito quando? E o que você vai pensar num negócio desse? Agora, veja, não é porque nós já chegamos numa situação que a vaca foi para o brejo, que isenta a minha responsabilidade. Deus não vai chegar para você e fazer, esquece os 10 mandamentos, porque a vaca foi para o brejo mesmo, já não vai mudar mais essa sociedade, então fica tranquilo. Não. A lei, a moralidade de Deus continua sendo a mesma para todos os tempos. E aquilo que cabe a mim, pelo menos no mais, eu tenho que correr atrás para, em confiança a Deus, em fidelidade a Deus, fazer. Pastor, significa que eu tenho que ser um judeu então para o domingo? Não estou falando a perspectiva cerimonial, irmãos. Situações vão acontecer, sua escala de trabalho vai dizer que você tem que ir no domingo, às vezes a sogra chega sem avisar, você vai ter que comprar um frango assado, vão acontecer situações. Aquela semana aconteceu algum problema, Paraná não deu para abastecer, você vai ter que abastecer no domingo. Isso não vai, você não perde a salvação por isso. Só que isso não pode ser uma constante, porque aí demonstra que, moralmente falando, você despreza o princípio e a obrigação moral que Deus estabeleceu para nós. Tudo bem? Paulinho? Difícil, mas se tiver algum mecanismo que a gente possa fazer, eu acho que a gente tem que tentar começar a fazer. Né? Vamos lá. Antes de mudar ainda para o último slide, outra questão que eu quero chamar, que bem do miolo aqui, do meio, né? Depois que ele diz lá, não somente tudo quanto é sempre pecaminoso, isso aí você tem que deixar, mas até de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo nos exercícios públicos particulares do culto a Deus. Show, teatro, cinema, jogo de futebol, sei lá qualquer atividade secular, de recreio, que possa ser evitado, irmãos, tem que ser evitado. A gente teve alguns anos atrás, final da Copa do Mundo, no horário da escola dominical de domingo. Né? Aí em convenção resolveu-se mudar o horário da escola dominical. Tá bom. Você decidiu fazer. Tá bom. Mas queriam simplesmente cancelar a escola dominical. Pastor, é a final da Copa do Mundo, pastor. Acho que foi 2002. Final da Copa do Mundo, pastor. Domingo, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, acho que era. E o jogo ia terminar às 10. Ninguém vai vir na escola dominical, pastor. Vamos desmarcar esse negócio. Teve um outro ano, acho que em 94. Estava fazendo tiro de guerra. Um jogo do Brasil, como a Holanda, sei lá, domingo, 7 da noite. Irmãos, dentro da moralidade que os 10 mandamentos traz, essa ideia da exclusividade, da prioridade, da fidelidade, da confiabilidade a Deus, que é os 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, a sua atitude vai demonstrar isso. E a sua escolha vai demonstrar isso. Aonde de fato está o seu coração? Veja, efeito colateral. Se os cristãos tivessem feito isso toda a vida, todos os eventos seriam feitos outros dias fora o domingo. Só que nós abrimos mão. E aí, hoje, vamos colher o fruto disso. E agora, para assumir uma posição, aí nós vamos ter que amargar uns negócios, nós vamos ter que passar à vontade. Porque tudo ainda vai continuar acontecendo no domingo. Ainda vai ser uma questão de privação. Nós vamos ter que passar. E os outros ainda vão olhar para nós e falar assim: você é xarope, rapaz. Um domingo só. O que tem? Mas todo mundo vai. Você é fanático. Não, isso aí já é fanatismo.
Não, ir na igreja, tudo bem, né? Eu entendo, mas isso aí já, cara, você está por fora, velho. Já virou, ó, já passou da linha. Isso aqui já é fanatismo. Todo domingo você tem na igreja, para com isso. Então, cuidado, irmãos, porque a gente já está vivendo um contexto pós-cristão de tal forma que a partir do momento que você resolva a vir para uma postura que deveria ser a natural, vai ficar difícil. Vai ficar complicado. Vamos caminhar mais um pouquinho. Por que é o mandamento de guardar o sábado, ou o dia do Senhor, ou o domingo, mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Dá uma olhadinha aí em Êxodo 20, você vai ver que o verso 10, de um modo específico, diz: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, esse tu aponta para o chefe da família, porque aí depois, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro na tua casa. Por que é endereçado essa responsabilidade sobre a figura, né, do chefe da família ou daquele que tem autoridade na família? Porque é responsabilidade dele guardar esse dia em consagração e, ao mesmo tempo, exigir que todo mundo o guarde. Então, a perspectiva moral que aponta para a sua responsabilidade pessoal e para aplicar essa responsabilidade sobre todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Veja aí o texto aí, ó. O mandamento de guardar o sábado, ou o dia do Senhor, ou domingo, é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-los por si mesmo, mas também fazer que seja ele observado por todos os que estão sob o seu cuidado, e porque são às vezes propensos a embaraçá-los por meio dos seus próprios trabalhos. Então, a ideia é de jogar essa responsabilidade sobre aquele que tem autoridade para dizer: faça ou não faça. Por isso que quando eu falei, quando você pôr gestores que têm uma moralidade bíblica, provavelmente esse gestor ele vai fazer editais diferentes para que realmente o dia do Senhor seja preservado no exercício da consagração dele. E é responsabilidade desse gestor. Se ele não faz isso, ele está quebrando o quarto mandamento e está forçando o outro a quebrar. Você como pai é a mesma coisa, ou você como comerciante é a mesma coisa. Porque mesmo que você não vá no domingo, mas você põe os seus empregados tudo para trabalhar no domingo, você... Cadê a moralidade por trás disso? Você está vivendo a perspectiva cerimonial, não a perspectiva moral. A moralidade exige que você guarde e que também todos aqueles que dependem de você, por sua postura firme, sejam também conduzidos a consagrar e observar aquele dia. Ah, pastor, mas o coração do cara... Aí é Deus com o cara. Mas a sua responsabilidade é essa. Olha, domingo nós, em família, nós vamos estar na casa do Senhor. Ah, mas eu tenho campeonato do quarteirão de bolinha de gude. Marca no sábado. Ah, mas vai ser a competição de carrinho de rolemã. Onde? Na sexta. Ah, mas todo mundo vai no domingo. Então você não vai, você já sabe. Pronto. Porque pesa sobre a figura daquele que tem autoridade de aplicar isso sobre aqueles que estão sob o seu cuidado. Mais uma situação extremamente na contramão da nossa sociedade. Por que nós chegamos nesse ponto? Porque dezenas de anos que nós já quebramos isso aí e a igreja deixou de falar isso. Hoje, para você voltar a esse padrão, nós vamos ser ET. Fala, não, você não é desse mundo. Eu realmente não sou, né? Nós somos estrangeiros mesmo, né?
E aí entra a ideia de consagração e confiabilidade no Senhor. E quando o patrão não é crente e às vezes, né, força uma situação para... Aí que o trem fica mais complicado ainda. Ô, fulano, ó, domingo aí tem como você vir trabalhar. E a gente não abre domingo, mas esse domingo tem tanta coisa ainda, não dá para você fazer no domingo? Cara, ó, eu fico de segunda a sábado até meia-noite, meu amigo, mas domingo eu não venho. Se você tiver essa possibilidade, é o que você deve fazer. Mas não é fácil. Por quê? Porque todo o contexto que nós estamos vivendo já nos conduziu a essa postura, irmãos. Difícil. Né? Veja aí, Êxodo 23, verso 12. A responsabilidade, né, ainda sobre o superior, ele diz assim, ó: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás. Agora, por que você vai descansar? Não é só por causa de você. É para que descanse também quem? O teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Então, a exigência moral de Deus para ter um dia para guardar, irmãos, não é só para o teu descanso, mas é para forçar que você também dê descanso àqueles que dependem de você, ou aqueles que te servem. Mesmo seja sendo teu animal, teu boi, teu jumento, o filho da escrava, o estrangeiro. Então, é uma perspectiva de te colocar no mesmo patamar de todos, te igualar a todos e dizer, ó, você tem que confiar e ao mesmo tempo vai ser instrumento de bênção sobre os outros. Por isso que essa questão de procurar o comércio nesse dia, você está desprezando esse adendo da moralidade do 4º mandamento, porque você está fazendo alguém trabalhar por você. Você não deveria fazer. Se você pudesse organizar de outra forma, moralmente falando, eticamente falando, na perspectiva bíblica, é o melhor. Ai, pastor, veio um pãozinho francês quentinho, não tem jeito. Não dá, filho, você não vai morrer por causa disso. Dá para comer lá um pãozinho de forma, ou então você faz um pãozinho no sábado, bonitinho, gostosinho e tal, com banho. Vai ficar bom, pode ter certeza. Porque imagine, irmão, se tivesse um movimento de confiabilidade no Senhor, através da guarda do domingo, você acha que a possibilidade das pessoas virem à igreja aumentaria ou diminuiria? É óbvio. Se você não gera demanda no comércio, mas parou as vendas. Por que parou? Porque a gente só vende para crente e os crentes estão tudo na igreja no domingo e o pastor lá, aquele gordinho louco lá, ensinou que o cara tem que guardar o domingo e evitar o comércio no domingo. Então vamos fazer o quê? Vamos fechar e vamos para a igreja também. Véio. A probabilidade vai ser essa. Tá? Quais são os pecados, então, proibidos no 4º mandamento? Pergunta 119. Vamos lá. Os pecados proibidos no 4º mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, ou seja, você simplesmente desprezar, né, a guarda. Toda realização descuidosa, ou seja, eu não preparei a minha agenda e agora eu tenho que fazer no domingo, não tem outro jeito. Pô, você se descuidou, devia ter se organizado. Negligente e sem proveito. É essencial mesmo? Pastor, agora ciclismo, né? Agora... E domingo é o melhor dia para pedalar, viu, pastor? Por que domingo é o melhor dia para pedalar? Porque o domingo é o dia que eu não trabalho. Meu amigo. Se organize. Lá em Jabuticabal nós tínhamos um grupo de irmãos que faziam um grupo. Os caras andavam de segunda a sábado. De sábado a 100 quilômetros. Até hoje eles mandam. Né? Mas no domingo estava todo mundo na igreja.
Eu tenho um irmão lá, que aí quando estava com muita vontade, né, de andar de bicicleta, aí ele ia de bicicleta na igreja. Tinha reunião da mesa administrativa lá, no Celinho, bicicleta. E ainda levava o café ainda para a gente, para a reunião, na mochilinha de bicicleta. Se é essencial, então beleza. Agora, se é para o lazer, meu amigo, se é para locomoção, beleza. É para lazer, em detrimento da atividade litúrgica, de fraternidade, de comunhão, aí você tem que repensar. O ficar cansado deles, né, ou seja, deixar tudo para domingo, ao ponto de domingo você não conseguir fazer absolutamente nada para o Senhor, e toda a profanação desse dia por ociosidade. É dia de descanso, então eu vou dormir o dia inteiro. O dia de descanso é o dia de consagração, de santificar, de usar esse dia para servir ao Senhor, para estar relacionado às atividades de suprimento ao necessitado, da prática da piedade, e de louvor, de adoração, de crescimento ao Senhor. Por fazer aquilo que em si é pecaminoso, e por todas as obras, palavras, pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Então isso, de certa forma, segundo o nosso catecismo, é proibido você usar o dia que deveria ser para consagração ao Senhor por meio de atividades em socorro ao necessitado e obras da piedade e de adoração para fazer qualquer coisa para a sua própria provisão ou para o seu deleite, sendo que você tem mais 6 dias na semana para fazer isso. Tudo bem até aqui? Perguntas? Vai lá, Flávio. Imposto de renda, aquela coisa toda. É o que eu estava ali, né? A ociosidade, né, do cara. Tem multa. Sim. Dia 28 de abril ele te liga. Cara, lembrei que tem um imposto de renda, hein? Tá. Para a gente fica complicado. Quando você pensa, por exemplo, numa empresa onde o dono não é crente, é uma situação. Quando você pensa no cara que ele é crente, aí já é outra situação. Por exemplo, o cara como crente, ele já sabe que essa é uma realidade cultural. Então, o que ele vai fazer? Ou ele contrata mais gente para esse período, que ele sabe que isso vai acontecer, a demanda vai aumentar, né? Para que ele, como autoridade, no que depende dele, e domingo nós não vamos trabalhar, ninguém vai mexer nada, tarará, domingo, inclusive estou convidando vocês para ir na igreja junto comigo. Agora, quando você pega um cara que não é temente a Deus, e ele está visando mais lucro, então o que acontece? Ele vai manter o mesmo grupo de funcionário e vai ralar esses caras de domingo a domingo. Tá. Pastor, mas aí é o cara lá, como nós vamos fazer? Agora eu sou funcionário. Tá. Veja, nós vamos ter que colher, é mais um efeito colateral. Agora, e como cristão, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Meu amigo, você já sabe que é 30 de abril, né? Pessoa física. É 30 de abril. A partir de janeiro, tudo aquilo que você precisa pegar declaração, geralmente já começa a te liberar isso.
plano de saúde, os bancos, né, escola. Como cristão, o que você deveria fazer? Começa a pegar esse negócio em março, no máximo. Se organiza. Primeiro, para você não correr o risco de perder o prazo, e segundo, para não jogar a responsabilidade para outra situação, que vai fazer isso que você está falando, porque o cara não vai contratar mais gente, mesmo porque tem que ser gente especializada, e você não tem tanta gente especializada assim, né? E aí, quer dizer, a minha falta de organização prejudica outros cristãos lá na frente. Então veja como que o princípio ético ou da moralidade de Deus, se todo mundo observasse, como ia ser tão fácil para a gente, cara. Como que facilitaria o convívio social? Mas justamente porque, e ainda mais depois de dezenas de anos que os cristãos foram desprezando a moralidade bíblica, aí hoje nós chegamos numa situação que é praticamente impossível você falar, olha, não dá, não vou trabalhar domingo. Então, tchau. Você vai mandar ele embora. Né? E às vezes você vai ver os caras que deixam para a última hora e para o último final de semana, a maioria deles são os crentes. Tem bastante. E aí o cara chega, cara, quer bugar lá, cara. Quer bugar lá. Ô irmãozinho, aí chama de irmão, lembra que é irmão. Ô meu irmão, ô varão, santo, amado, querido. Esses piedosos demais, é a pior desgraça da igreja, esses piedosos. Então, a perspectiva, não só o médico, policial, trabalho, essas questões essenciais, né, que a gente chama, na própria lei havia uma abertura para as questões essenciais. Então, no contexto do Antigo Testamento, o sacerdote, ele praticamente era tudo isso, né? Ele era agente sanitário, ele que fazia as vistorias para ver se o cara tinha sido curado, se não tinha. Então, basicamente, centralizava na perspectiva da figura do sacerdote. E ele trabalhava todos os dias, né? As atividades no templo, inclusive, os levitas. Tá. Então, a própria lei ela já prevê que existem algumas situações ou algumas atividades que vão ser essenciais naquele dia, mas não isenta ele de ter um dia de descanso em cada 6. A moralidade é essa, você ter um dia para tratar das coisas do Senhor. É lógico que aqueles que vivem do Evangelho é um negócio meio complicado. Por exemplo, eu não sou sacerdote, mas no exercício da função pastoral, domingo é o dia que eu mais trabalho, vamos dizer assim, ou pelo menos aplico aquilo que eu trabalhei durante a semana, né, para preparar. E aí depois você fala, mas vai ter a folga. Tá, mas a folga deveria ser para servir ao Senhor. Então, sempre fica um conflito aí. Mas são casos que a própria lei prevê como exceção. É aquilo que o próprio Senhor Jesus diz a respeito da circuncisão, né? Que os sacerdotes quebravam o sábado tendo que fazer a circuncisão das crianças, que ao 8º dia caía no sábado. Então, mesmo no contexto que ainda era cerimonial, você já tinha algumas exceções. Agora, na perspectiva moral, o cara não vai ter plantão todo domingo, né? Então, geralmente isso vai mudando. Então, você vai se adaptar a essa realidade. Agora, aquilo que de fato é essencial. Tem alguns serviços que não são essenciais, né? Se a gente vivesse num contexto puramente cristão, vamos pensar, apesar que agora já está tudo falido mesmo, então já melhorou bastante, mas clube social, né? Clube de recreação. Né? Hoje em dia, os que estão sobrevivendo aí, estão sobrevivendo só com rave, porque, né? Já foi-se o tempo que as famílias iam aos domingos aos clubes de recreação, para nadar na piscina, para, sei lá, eu fazer um churrasco no quiosque. Lembra disso? Já foi. Tanto é que as propriedades desses clubes de recreação está tudo aí caindo na cabeça e aqueles que não conseguiram vender está tudo sucateado. Mas se fosse uma geração verdadeiramente cristã, desde sempre, essas associações recreativas, qual que era o dia que ela tinha que fechar? Domingo.
Por isso que, veja, esse negócio vem de muito tempo. E os cristãos, inclusive, vinha na escola dominical, saía da escola dominical e ia para onde? Vai para o 22. 6, né? Eu não sou daqui, mas provavelmente, não sei se era isso. E ainda ia lá dançar com o bonde do Tigrão. Aí depois voltava para o culto à noite. Para o matinê e depois voltava para o culto à noite, como se nada tivesse acontecido. Né? Mas, veja, a geração nos conduziu a essa situação. Mas sempre tem uma flexibilidade. Irmãos, para terminar, quais são as razões anexas ao quarto mandamento para dar maior força? Vou ler aqui para vocês. Então, vamos lá. A razão anexa, que é o verso 9, 10 e 11. As razões anexas ao quarto mandamento para dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres e reservando apenas um para si nessas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. De Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Do próprio exemplo de Deus, que em 6 dias fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou o dia 7º. E da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando para ser um dia santo para o seu serviço, mas também determinando para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, as razões anexas é para dar mais força, dizendo, olha, o próprio Deus nos deu o exemplo disso, e essa moralidade que vemos em Deus é exigida também a todos aqueles que temem nele. Por que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento? A expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento, em parte devido ao grande benefício que há em nos lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo. E porque em o guardar, somos ajudados a guardar melhor todos os mais mandamentos e a manter uma grata recordação dos 2 grandes benefícios da criação e da redenção, que contém em si a breve súmula da religião. E em parte porque somos propensos a esquecer-nos deste mandamento, visto haver menos luz da natureza para ele, e restringir nossa liberdade natural quanto às coisas permitidas nos outros dias. Essa ideia do lembrar, de ter isso, inclusive, né, bem firmado na nossa agenda, no nosso calendário, é essencial, porque se deixar, a gente vai emendando tudo, né? E não para nunca. Porque esse dia aparece somente uma vez em cada 7. E muitos negócios seculares intervêm e muitas vezes nos impedem de pensar nele. Seja para nos prepararmos para ele, seja para os santificarmos. E também ele deve lembrar, porque Satanás, com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e até a memória desse dia, para introduzir a irreligião e a impiedade. Você vê que hoje o domingo ele é muito mais usado para suprir os nossos prazeres e lazeres do que para que a gente se organize para uma atividade de suprir o necessitado ou uma prática de piedade. Né? Praticamente hoje é zerado isso. Se você for pensar, como que nós usamos o nosso domingo para atender o necessitado e para obras de piedade, é zero, irmãos. A gente fica mais preocupado no churrasco que nós vamos fazer no domingo, no jogo do futebol que nós vamos assistir, ou no programa esportivo, sei lá o que for, ou qualquer atividade de lazer que a gente faça, do que se programar, ó, nesse domingo eu vou fazer uma atividade aí para suprir o necessitado, ou uma atividade piedosa, eu vou visitar o irmãozinho que está doente. Né? Ou então eu vou levar uma cesta básica para uma família que está passando necessidade. Praticamente a gente despreza isso. Isso já é fruto de um mecanismo de tentar nos conduzir de fato a esquecer. Tá? E para concluir, então, o que nós podemos concluir, irmãos, sobre o quarto mandamento? Nós podemos concluir que o quarto mandamento, primeiro, trata-se de uma lei moral com implicações cerimoniais, porque a questão litúrgica e de adoração está embutida. Logo, aquilo que o Novo Testamento não revogou ou mudou através do cumprimento da obra de Cristo e dos ensinos dos apóstolos, continua valendo. Essa questão de se reunir para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor,
para se envolver na obra do Senhor, continua em pé, mesmo que estivesse talvez um pouco mais atrelado à questão cerimonial. Sendo assim, através da luz do Novo Testamento, não temos que guardar o sábado como dia santo e separado nos moldes do Antigo Testamento. Porém, permanece o princípio de guardar um dia em cada 7 para o descanso solene e para atividades de culto e adoração, conforme prática da igreja cristã desde os primeiros séculos. Ainda podemos dizer que o domingo, ou sábado cristão, desde o início foi adotado pela cristandade como um novo padrão de convenção para a reunião litúrgica, sem nenhuma expectativa de cumprimento de pacto de obras ou meritório e sem nenhum vínculo supersticioso, mas sim em gratidão, confiança e obediência ao Senhor, da mesma forma que os irmãos da antiga dispensação, ou seja, do Antigo Testamento, faziam antes da chegada da luz do Novo Testamento. Entendemos ainda que o guardar do domingo, numa expressão de modo como o Antigo Testamento guardava o sábado, é uma expressão de judaizar o princípio. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tentar fazer do domingo aquilo que o judeu fazia no sábado, com regras cerimoniais e litúrgicas, então você está judaizando o domingo. Não é isso. É simplesmente uma consagração de adoração, de confiança, de obediência ao Senhor, para se envolver em práticas piedosas, de socorro ao necessitado e da adoração ao Senhor. Agora, se ganhar qualquer perspectiva supersticiosa para salvação, para mérito de salvação, também já estamos falhando no guardar esse princípio. Em resumo, podemos dizer então que o quarto mandamento, sob a luz do Novo Testamento, revoga a obrigatoriedade e o peso de guardar-se do sábado com suas implicações cerimonialistas, sendo Jesus Cristo o Senhor do sábado e a fonte do nosso descanso. Porém, mantém-se o princípio do descanso solene de um dia em cada 7, sendo que a igreja primitiva, por diversos fatores históricos, assumiu o domingo, sábado cristão, como dia para reservarmos das nossas atividades cotidianas, em demonstração de gratidão, confiança e obediência a Deus, usar esse dia de modo mais efetivo para a comunhão com Deus e com os demais irmãos, além de exercer atividades litúrgicas e de serviço cristão que expressam um testemunho fiel da nossa confiança e dependência de Deus. Ou seja, guardar o quarto mandamento na perspectiva moral é retirar um dia em 7 para atuarmos de modo a glorificar ao Senhor nas atividades litúrgicas, de aprendizado, de culto, de adoração e em atividades de socorro ao necessitado e de práticas piedosas que demonstram nossa confiança, dependência, gratidão e fidelidade ao Senhor. Tudo bem? Perguntas, irmãos? Pastor, o que nós podemos então fazer em relação ao quarto mandamento? O primeiro passo é lembrar que esse princípio moral ainda está em vigor, irmãos. O simples fato de como igreja, nós trazemos esse assunto de novo, né, como um princípio da lei moral de Deus, certamente já começa a conduzir a minha mente a tomar mais cuidados em relação a algumas práticas que eu tenho desprezado. É necessário mesmo, né, eu fazer determinada atividade no domingo, se é um dia que eu posso estar junto com os meus irmãos, fazendo atividades de socorro ao necessitado, ou de piedade, ou de adoração? Será que eu preciso mesmo usar o domingo como o dia do meu lazer? E por isso abrir mão de atividades junto com os irmãos da fé, ou atividades que possam glorificar o Senhor? Né? Então, são questionamentos que vão ser levantados a partir do momento que a gente começar a tratar mais desse assunto. Né? Situações relacionadas ao trabalho, relacionadas à família, relacionadas ao meu dia a dia, que naquilo que é possível já ir me preparando para a guarda do domingo, vai ser possível, eu vou estar pensando
pouco nisso, né? Eu preciso mesmo fazer um aniversário no domingo, 5 horas da tarde. Vamos imaginar, você tem um filhinho, primeiro aniversário do seu filhinho, você resolve fazer domingo, 5 horas da tarde. Você é da igreja, a maioria dos amiguinhos do seu filho é da igreja. Aí o que você está fazendo com a turma da igreja? Você está, de certa forma, no mínimo, constrangendo as pessoas a ir no seu aniversário e não vir no culto às 7. Porque não vai dar tempo o cara estar aqui. E mesmo que o cara saia de lá e venha para cá, você não vai terminar, meu amigo. E outra, a criança já vai estar cansada, dormindo, apagada. Aí, eu tive que pagar o palhaço lá que foi fazer o entretenimento e... sei lá eu mais quem, a Cuca, que eu contratei, entendeu? Veja, a partir do momento que a gente começa a tratar do assunto, você já vai pensar 2 vezes, não, cara, a gente vai fazer no sábado. Para no domingo, mas o aniversário é no domingo. A mulher chata vai falar, ela nasceu no dia 12 é domingo. Meu amigo, mas é essencial esse negócio. De fato tem que ser no dia 12, porque dia 12 é domingo. Não pode ser dia 11? Pode. E aí, eu vou gerar a mulher do salgado, o cara do cachorro quente, do algodão doce, o palhaço, a Cuca, olha tanta gente que eu vou estar envolvendo nesse programa e impedindo-os de, no mínimo, de estar na igreja. Se não guardar o domingo, né, da maneira correta, mas no mínimo de estar na igreja. Eu posso me organizar melhor nesse negócio? Posso. Pastor, mas é essencial para a minha salvação? Não tem caráter salvífico, mas demonstra a sua gratidão e, em especial, a sua confiança na provisão que vem de Deus. Tudo bem?